palavra, eu gostaria de repassar os avisos que a gente precisa para amar a Igreja do Senhor. Sexta-feira, às 19 horas, haverá aqui em nossa congregação ciclo de oração com todas as irmãs e também com toda a igreja. Sexta-feira não haverá reunião de homens, tá? Então toda a igreja está livre, caso queira estar aqui juntamente com as irmãs. Eu tenho certeza que o Senhor ainda continua abençoando, o ciclo de oração. Eu lembro que eu sempre participava. Não estou vindo na sexta-feira porque, como tem a reunião de homens, a gente tem que estar presente, mas eu sei o quanto o Senhor ele fala sobre os nossos corações através das nossas irmãs e através dos testemunhos também, que são testemunhos que aumentam a nossa fé. Então, sexta-feira, ciclo de oração em nossa congregação às 19 horas. Domingo, haverá escola bíblica dominical às 8h30, como de costume, para toda a igreja. Às 17 horas haverá culto de treinamento, aqui também para toda a igreja, todos estão convidados. E às 18 horas haverá culto evangelístico e também com participação do departamento de adolescente. Nossa regional a gente vai fazer em todas as congregações, também com o departamento de adolescente. A gente sabe que é dia dos pais, mas a gente vai esperar o nosso pastor para ver como que a gente vai aí fazer para essa data não passar em branco. Amém? O nosso pastor me pediu também para reforçar que dia 15 será a nossa cooperação ali juntamente na congregação do Jair, que será no Pantanal. E além do departamento de homem, jovens, adolescente, irá ficar somente o departamento do ciclo de oração aqui na nossa congregação. Como o pastor bem falou, são pessoas que às vezes não podem ir, e para que não fique em casa, tem a oportunidade de estar aqui na congregação juntamente com as demais irmãs. Amém? Acredito que não está faltando nada. Se algum irmão tiver alguma dúvida, nos procure. As festas dos pais ficou para outro domingo. Muito obrigado. Então, nós estaremos aqui com certeza festejando, na presença do Senhor e também com a nossa família, Pai sempre é família. Amém? Neste momento, eu peço que a igreja se coloque de pé, reverência à palavra do Senhor, e abra as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Que o Senhor venha nos dar graça esta noite, que os nossos corações venham estar abertos. Eu acredito que já está, Eu já estou me sentindo ministrado pelos louvores, pela palavra, e com certeza o Senhor tem ainda mais a nos abençoar. Livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei
Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar a seus pais. Não somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Senhor meu Deus, glorioso Pai, diante da Tua presença, meu Senhor, estamos mais uma vez perante a Tua casa. Pedimos a Ti, Senhor, mais uma vez, nos abençoa através da Tua palavra, ministra sobre os nossos corações a voz do Teu Espírito Santo, segundo a Tua palavra, que nós venhamos, Pai amado, a aprender mais de Ti, que não seja o homem, mas que seja a voz do Teu Espírito Santo, ministrando aquilo que cada um dos Teus filhos, Pai amado, necessitaria esta noite, segundo a Tua vontade. É o que te pedimos, te damos graça, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A igreja poder tomar o seu assento. Eu confesso que eu não estou muito legal da garganta, mas o Senhor tem nos concedido até aqui. Eu não prego que nem o nosso pastor Jasper, que nem o vice, né? O Everson, mas o Senhor tem a maneira de usar, cada um segundo a sua vontade. Eu estava pensando, antes de começar a entrar naquilo que o Senhor Ele coloca sobre os nossos corações quando nós pedimos a Ele, que todas as vezes que quando nós temos a responsabilidade de trazer a palavra para a amada igreja, nós sabemos que dentro da Bíblia há vários ali temas, há várias histórias, há vários assuntos que a gente pode tirar. Porém, a gente sabe que toda palavra ministrada, ela tem que ser segundo a vontade do Senhor para os nossos corações. Então, a gente sempre tem que ter esse entendimento de que toda palavra ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo em nossas vidas. E assim sai conforme a vontade dele. Nós sabemos que hoje nós estamos diante da casa do Senhor, onde Ele nos concede essa oportunidade. E o Senhor Ele me levou ao livro de Ezequiel, a Josué, e eu fiquei pensando o que falaria, mas como a gente pede a direção do Senhor, a gente tem apenas que se dedicar àquilo que o Senhor coloca sobre os nossos corações, se dedicar à palavra, e assim o Espírito Santo ele ministra sobre os nossos corações. Nós sabemos que Josué, ele foi alguém que deu seguimento ao povo de Israel diante do deserto. Nós sabemos que Josué ele foi escolhido por Deus e por Moisés para que, logo após a morte de Moisés, um líder viesse dar continuidade a uma promessa que o Senhor fez lá atrás para Abraão. Uma terra onde seria somente do povo de Israel, uma terra que mana leite e mel, uma terra que seria dada por Deus a um povo que foi feito cativo, a um povo que padeceu escravidão, a um povo que, apesar dos seus pecados, o Senhor foi sempre guardando, o Senhor foi sempre dando direção, o Senhor foi sempre ali dando autoridade e fazendo com que cada vez que eles marchassem, o nome do Senhor viesse a ser glorificado. E a gente sabe muito bem que quando o Senhor ele manifestava o seu poder sobre o meio de Israel, a gente vê que os povos, as nações inimigas, elas sempre temiam aquilo que o Senhor fazia através dos seus milagres, através dos seus prodígios. Então nós vemos que antes de Josué ele ter essa responsabilidade de conduzir o povo, a gente vê que Moisés, primeiramente, ele recebeu a missão, para que nós venhamos entrar em nossa introdução. Nós sabemos que Moisés ele recebeu uma missão dada por Deus e ir até o Egito, tirar o povo cativo e levar-se a uma terra prometida. E a gente vê que Deus
Moisés, encoraja Moisés, usa pessoas para estar com Moisés, e a gente vê que Deus ele opera as maravilhas sobre o Egito, e a gente vê que tudo era para glorificar o nome do Senhor. Tudo aquilo que Deus mandava Moisés fazer, Deus dizia que endureceria o coração de Faraó para que o poder dele seja manifestado sobre aquele meio e que todos viessem ver que somente o Senhor tinha poder e autoridade diante da terra. E a gente vê que quando Moisés ele tira o povo do Egito, a gente sabe que quando o povo ele começa a caminhar pelo deserto, acontece ali algumas coisas que não foram segundo a vontade de Deus, algumas desobediência, algumas coisas que desagradavam o Espírito Santo. E a gente sabe que Moisés ele teve um certo trabalho para que viesse dar continuidade àquilo que o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade. E a gente vê que quando Moisés ele morre, a gente vê que Josué ele dá seguimento à caminhada do povo para o Egito. A gente sabe que Josué ele nos mostra autoridade, nos mostra interesse diante da obra do Senhor, interesse em conduzir o povo segundo a vontade de Deus. A gente vê que Josué, quando a gente se aprofunda mais sobre Josué, a gente vê que Josué estava todo o tempo ao lado de Moisés. A gente vê que todo o tempo Josué estava interessado em saber como que Moisés lidava com o povo. E uma lição que a gente teve na escola bíblica dominical nos mostra que Josué ele se interessava como que Moisés se relacionava com Deus. Então ele tinha essa curiosidade, queria ter essa intimidade, como que Moisés faria para estar fazendo a segunda vontade de Deus, para conduzir o povo da maneira que Deus quisesse e não da sua maneira. Então a gente sabe que para conduzir um povo não é fácil, para conduzir um povo precisa ali de impulso firme, e a gente só consegue isso diante da graça do Senhor. Então a gente vê que Josué, após a morte de Moisés, Deus fala aqui para ele que ele viesse dar continuidade àquilo que Moisés veio fazendo desde o início da caminhada onde Deus tinha ordenado a ele. E a gente vê que o Senhor Deus fala para ele: anima-te, tenha bom ânimo, e que o Senhor estaria com ele. E se a gente for acompanhar todo o livro de Josué, a gente vai ver que em nenhum momento Josué recrutou, em nenhum momento Josué desobedeceu a voz de Deus. E é um exemplo que a gente se maravilha em ler o livro de Josué, porque a gente sabe que o povo ele foi castigado ali uma vez, quando o povo ele passou pelo povo de Jericó, e a segunda vez a Ai, onde ali Deus ordenou para que o povo viesse pegar o tesouro e ofertasse ao Senhor. E a gente vê que ali a Cana ele desobedece, por esse motivo eles não têm êxito na segunda vitória, mas o Senhor ele fala ali para Josué que alguém pecou e que ele viesse se prostrar e que novamente o Senhor restituiria aquele povo. Então a gente vê que a partir desse momento Josué ele se prostrou, adorou o Senhor, pegou aquele que tinha pecado diante do povo, a gente sabe que foi apedrejado. Então a gente vê que Josué ele conduzia o povo segundo a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus ele direcionava para Josué, assim Josué fazia. Então é algo que a gente aprende, é algo que a gente deve colocar sobre os nossos corações, que obedecer ao Senhor nos traz benefícios, que obedecer ao Senhor nos traz grandes maravilhas sobre os nossos corações, nos traz prosperidade, nos traz paz, nos traz aquilo que nós precisamos para que nós venhamos viver em paz diante desta terra. Obedecer ao Senhor, com certeza o Espírito Santo ele vai nos confortar em tudo aquilo que a gente precisar para que a nossa vida venha andar segundo a vontade do Senhor.
gente sabe que sem fé não tem como a gente agradar ao Senhor, não tem como a gente agradar a Deus. A gente sabe que sem fé as obras elas são mortas. Não adianta eu fazer a obra do Senhor, não adianta eu me dedicar na casa do Senhor, eu evangelizar, fazer prodígios em nome do Senhor, mas se eu não tiver fé, de nada vai adiantar. Então, para que eu venha ter uma certeza daquilo que o Senhor Ele quer para a minha vida, daquilo que o Senhor Ele coloca sobre o meu coração, daquilo que o Senhor Ele quer que eu venha andar seguindo a sua vontade, eu preciso acreditar que Ele vai estar dando direção naquilo que eu preciso, que Ele vai estar dando direção naquilo que eu necessitar. Então, para isso, precisamos ter fé no Senhor. Porque se a gente não tiver fé, no momento de desânimo, a gente vai querer voltar para trás. A nossa fé, ela vai ser fraca quando nós não temos a convicção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e também aquilo que nós queremos com Cristo. Porque muitas das vezes nós sabemos aquilo que o Senhor quer para nós, mas nós não nos interessamos em fazer algo para o Senhor. Então é muito importante que nós venhamos ter a convicção daquilo que eu quero para com o Senhor. A fé ela significa crença, confiança ou convicção em algo ou alguém, especialmente em coisas que não são imediatamente evidentes ou comprovadas. Ou seja, aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu não estou tendo, mas eu sei que mediante a minha fé, o Senhor Ele vai operar, o Senhor vai me conceder aquilo que eu preciso, o Senhor Ele vai me conceder passar por um vale que muitas das vezes tenta nos assolar e nos distanciar da presença do Senhor. Então fé é aquilo que nós não vemos, mas que nós cremos, que nós sabemos que o Senhor Ele tem poder e autoridade para operar sobre o nosso meio. E também nós precisamos ter ação. Fé como princípio que motiva a ação e a busca de objetivos, como na fé que leva à prática de boas ações ou ao cumprimento de promessas. Ou seja, eu preciso agir, eu preciso colocar minha fé em prática, eu preciso colocar minha fé em ação, não só acreditar e ficar parado, mas buscar e fazer aquilo que precisa, né? Muitas das vezes a gente fala que o Senhor está nos dando direção, o Senhor está no controle. Só que muitas das vezes nós precisamos se movimentar, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos ter uma ação para que o Senhor Ele venha operar. A gente sabe que através da oração o Senhor opera o seu Espírito Santo, onde nós não conseguimos chegar. Através da oração o Senhor Ele chega. Então a nossa fé ela precisa ser colocada em ação. E aquilo que nós não podemos fazer, com certeza o Senhor Ele faz por nós, né? O Senhor jamais vai nos deixar vencer aos que são fiéis, aos que fazem a sua vontade, aos que confiam no Senhor, aos que querem verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor. Com toda certeza, o Senhor Ele cuidará de tudo. E como foi falado, Hebreus capítulo 11, versículo 1, define fé como a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que se não vê, das coisas que não vemos. Confiança em Deus. A fé envolve confiar em Deus, acreditar em suas promessas e em seu poder, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Muitas das vezes as coisas não estão conforme a gente quer. Muitas das vezes nós esperamos algo de Deus, muitas das vezes por nosso coração, por nossa carne, querer tudo imediato, nós não temos aquela paciência de esperar, né? Então, com toda certeza, o Senhor Ele não tarda, o Senhor Ele não falha nas suas promessas. Então, por mais que demore, quando nós estamos segundo a vontade do Senhor, quando nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, quando nós não temos o que colocar defeito diante da presença do Senhor, daquilo que nós precisamos, aquilo que nos falta, então o Senhor Ele vai com toda certeza nos abençoar no momento em que Ele achar melhor para as nossas vidas, né? Então que nós venhamos, mesmo
mesmo nós não tendo aquela resposta quando nós queremos para já, mas que nós devemos ter a fé e entender que se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, vai ser feito segundo a vontade dele. Então, muitas das vezes nós esperamos no Senhor algo que nós queremos muito, algo que nós oramos por uma pessoa que nós queremos que o Senhor venha operar, e muitas das vezes a gente não vê aquele resultado, né? Então, com certeza, nós não podemos colocar nossa fé à mercê daquilo que nós já colocamos diante da presença do Senhor. Se nós colocamos diante da presença dele, com certeza ele está trabalhando. E como foi falado, tudo é para engrandecer o nome do Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos tais coisas, mas o Senhor ele trabalha de maneiras que é para o nome dele ser glorificado. Então, a gente já acreditou que todos nós já tivemos a experiência de ver alguém que estava no mundo e um testemunho que era muito forte, um testemunho que somente a misericórdia do Senhor poderia livrar ele daquela situação. Então, a gente vê que o nome do Senhor está sendo glorificado. A gente vê que somente o Senhor tem poder e autoridade daquilo que nós muitas das vezes não acreditamos, né? Muitas das vezes nós pensamos que tal pessoa poderá sair daquela crise, daquela situação, mas o Senhor nos mostra que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos e que somente ele tem poder e autoridade para fazer conforme a vontade dele. A fé não é apenas uma crença passiva, mas também um impulso para a ação. Ela nos leva a viver de acordo com os princípios e ensinamentos divinos, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. Tudo que nós precisamos aprender, nós sabemos que temos o seu livro, a sua palavra, nós sabemos que nós temos o nosso momento de oração, onde nós aprendemos a ter o nosso coração sensível e ouvir a voz do Senhor a falar conosco, onde nós aprendemos através do jejum que a nossa carne é mortificada. Então, quando nós fazemos esses três requisitos, buscando a sua palavra, buscando em oração, buscando em mortificar nossa carne, nós aprendemos a ter mais intimidade, e as coisas que são do Espírito, ela nos ensina que o nosso coração é pecaminoso, mas que o Senhor ele nos ensina que muitas das vezes não é conforme a nossa vontade, que muitas das vezes não é porque a gente quer, não é porque a gente sente vontade, a gente sente desejo, mas ele nos ensina que aquilo que não é segundo a vontade dele não é bom para nós. Aquilo que não é da vontade do Senhor, se a gente não obedecer, a gente vai achar bom por um certo período, mas vai chegar o tempo em que a gente vai entender que somente a graça e o Espírito Santo é o que realmente nos conforta, é o que realmente nos consola, é o que realmente nos dá direção, para que nós venhamos ter liberdade, para que nós venhamos ter paz nos nossos corações, e assim nós andarmos segundo a vontade do Senhor. Quero trazer o segundo ponto, tipos de obediência. Obediência imediata. Cumprir as ordens de Deus prontamente, sem hesitação ou demora. Muitas das vezes o Senhor ele nos manda algo, muitas das vezes alguém me pede oração, né, pela sua vida. Isso acontece muito comigo, do nada. E muitas das vezes nós não entendemos. Então, quando nós temos uma responsabilidade em orar pela vida de alguém, quando nós temos a responsabilidade em ajudar alguém, que a nossa obediência ela venha a ser de imediato, porque muitas das vezes alguém precisa de nós e por nós não atendermos ali aquele pedido, por nós não estarmos atentos àquilo que nós devemos fazer, aquilo que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas, nós deixamos de passar, nós deixamos passar uma alma, nós deixamos passar de ganhar alguém para Cristo. Então, que a nossa obediência venha ser sem necessitação ou sem demora, que nós venhamos estar prontamente para ajudar uns aos outros, que nós venhamos estar
usar prontamente para doar o nosso coração, a nossa ajuda, né? Não só em oração, como a gente sabe que muitas das vezes é financeiramente, né? Então, todos os requisitos que necessitam para que a gente venha estar ali prontamente ao serviço do Senhor e assim sendo obediente às suas ordenanças. Obediência interna. Obedecer a Deus com alegria e de coração, não apenas por obrigação. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de estarmos na presença dEle. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de nós buscarmos a Sua palavra. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos reunidos diante da Sua casa. E quando nós temos verdadeiramente a alegria do Senhor dentro dos nossos corações, nós temos a alegria de estar com os irmãos, nós temos a alegria de visitar os hospitais, nós temos a alegria de apresentar os necessitados sobre as nossas orações, nós temos a alegria em fazer a obra do Senhor dentro dos nossos corações, nós temos prazer em obedecer aquilo que o Senhor Ele nos ensina e aquilo que o Senhor nos manda. Então, que os nossos corações venham estar atentamente àquilo que o Senhor Ele requer de nós. Muitas das vezes nós não queremos nos acordar na madrugada, muitas das vezes nós não queremos orar, muitas das vezes nós temos preguiça de buscar a palavra do Senhor, mas quando nós verdadeiramente passamos a ter essa intimidade com o Senhor, vai arder dentro dos nossos corações a Sua presença, vai arder dentro dos nossos corações buscar a Sua palavra. Então, tudo aquilo que provém do Senhor vai arder dentro de nós. E nós só entendemos quando nós temos essa intimidade, né? Aquelas pessoas que já estiveram no mundo e aquelas pessoas que já tiveram uma experiência de ter sua vida transformada, sabem o que é isso, sabem o que é verdadeiramente o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Porque muitas das vezes a gente chega no trabalho cansado, tem uma reunião de homens, né, tem ciclo de oração, a nossa carne ela não quer ir, mas o Espírito Santo ele nos impulsiona a ir. Então eu aprendi isso, que muitas das vezes eu vim para o ciclo de oração, muitas das vezes eu vim para a reunião de homens, cansado, com dor de cabeça, eu saí de lá alegre, renovado. Então é isso que a gente deve guardar em nossos corações. E com certeza o Senhor Ele não nos deixa desamparados diante da Sua face, diante da Sua presença e diante da Sua palavra. Obediência por amor, obedecer a Deus como resultado do amor e da gratidão por Sua graça e o amor, né? Basicamente o que eu acabei de citar. Tudo em nós deve ser dedicado ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se deve achar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e assim será o primeiro mandamento com promessa para as nossas vidas. E com certeza eu tenho a plena convicção que se nós colocarmos isso em prática, e se nós colocarmos verdadeiramente o Senhor dentre as nossas vidas, o Senhor Ele nos ensinará como que nós devemos agir, como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas das vezes passamos por situações da qual a gente não quer passar, mas o Senhor Ele nos ensina que o nosso coração é dele e que nós precisamos dar testemunho daquilo que Ele requer de nós, e para que o seu nome seja glorificado diante dessa terra. O maior exemplo de obediência, que se humilhou e se tornou obediente até a morte, cumprindo a vontade do Pai, todos nós sabemos que foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Ele teve a sua caminhada fazendo discípulos, libertando, curando, salvando. E a gente sabe que quando chega lá no fim, quando ele vai para o Calvário, ele pede para que, se possível for, o Pai libertasse ele das mãos dos inimigos, né? Tanto que para Cristo não é inimigos, mas para aqueles que estavam levando ele à cruz. Então,
a gente vê que nem tudo é segundo a nossa vontade, nem tudo é como a gente quer, mas quando a gente tem a certeza que é segundo a vontade do Pai, nós fazemos e muitas das vezes nós não queremos, mas nós sabemos que é a vontade do Pai e é assim que nós iremos suportar. Então, obediência a Deus está intimamente ligada à fé e ao amor a Ele, conforme a Bíblia Sagrada. Obediência a Deus traz bênçãos e prosperidade. A desobediência é vista como a origem dos problemas da humanidade. A obediência a Deus é um caminho para a salvação e a vida eterna. A obediência a Deus nos leva a conhecer o Senhor e a confiar no que Ele faz e é sempre o melhor para nós. Então, todos esses requisitos que eu estou falando até aqui, todos esteve presente na vida de Josué. Então, se Josué não tivesse tido fé, se Josué não tivesse sido obediente à voz do Senhor, com certeza o povo ele não teria chegado à terra prometida, né? Então, a gente vê que, se eu não me engano, foram 31 povos que Josué derrotou em nome do Senhor. Então, todos eles o Senhor dizia que estava com eles. Todos eles o Senhor dizia que iria pisar, que estaria debaixo dos pés do Senhor. Então, nós sabemos que Josué ele foi muito importante diante da presença do Senhor, muito importante para o povo de Israel, porque nós pensamos que Josué ele era novo jovem, né? Mas a gente vê que ele tinha 40 anos, que quando ele começou assim, se eu não me engano, né, Chaga? Vai me ajudando aí, tá, irmão? Os que forem bons de Bíblia. Josué ele teve 40 anos quando começou a assumir o povo de Israel. Então, se eu estiver errado, você estude um pouco mais a Bíblia, tá bom? Que nós estamos aqui para aprender. Mas foi isso mesmo, tá, irmãos? Foram 40 anos quando Josué começou a tomar ali liberdade de cuidar do povo, de guiar o povo e fazer aquilo que o Senhor mandava. Então, liderar e servir, colocando a necessidade dos outros acima das suas próprias. Sabedoria, buscar a orientação de Deus e aplicar a sabedoria em suas decisões. Amar a Deus e ao próximo, refletindo o amor de Cristo na liderança. Então, nós precisamos colocar as nossas necessidades, as necessidades dos outros, muitas das vezes acima das nossas. Buscar a orientação de Deus e aplicar segundo a sua vontade. E primeiramente, amar a Deus sobre os nossos corações. Se nós não tivermos isso, não tem como nós sermos bons líderes, não tem como a gente ser bons cristãos, bons irmãos. Então, tudo é para a nossa vida. Não só para o líder, mas para aqueles que querem andar segundo a vontade do Senhor. Todos nós precisamos desses requisitos. Amém? Então, Josué, ele operou através do Senhor Deus no meio do povo, e a gente vê que, se a gente acompanhar bem o livro de Josué, todos que ouviam o nome de Israel, o nome do Senhor Deus, temia de medo daquilo que o Senhor operava sobre o meio do povo. Então, quando nós caminhamos com autoridade, quando nós caminhamos fazendo a vontade do Senhor, nós não temos o que temer. Pode se levantar inimigos, pode se levantar pessoas, mas nós sabemos que o Senhor está ao nosso redor, nós sabemos que o Senhor peleja por nós sabemos que o Senhor vai nos dar autoridade para que nós venhamos caminhar honrando o seu nome, bendizendo a sua presença, e assim que nós venhamos estar servindo de testemunho para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido em meio da igreja, em meio daqueles que estão lá fora, em meio daquelas pessoas que ainda não se converteram à voz do Senhor, ao Evangelho do Senhor, e assim que nós venhamos guardar esta palavra entre os nossos corações. Amém? Que o Senhor ele venha nos direcionar. E nós só teremos esse direcionamento quando nós verdadeiramente colocamos à disposição do Senhor a nossa vida. Muitas das vezes nós não sabemos como começar,
muitas das vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor quer para conosco, mas nós sabemos que nós queremos algo para com Deus, e quando nós queremos, basta dedicação, basta oração, e assim Ele vai nos ensinar. Basta busca mediante a sua palavra, e assim Ele vai nos orientar de como nós devemos buscar o seu nome, de como nós devemos andar a cada dia fazendo a sua vontade. Amém? Neste momento, eu peço à igreja que se coloque de pé. Estarei passando novamente a direção ao Silas. Ele estará orando e encerrando assim como o Senhor nos quer. Amém?